Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu fiquei de mandar para vocês, essa semana, o vídeo da correção das atividades da segunda semana do PET de Língua Portuguesa. Então, eu pedi que vocês fizessem no caderno a atividade e que quando a gente voltar eu vou olhar os cadernos. Não teremos tanto tempo para ficar corrigindo atividade por atividade. Então, por isso eu peço que vocês mantenham corrigido, Estou mandando a correção para vocês fazerem a correção no caderno de vocês e já ficar com tudo certinho, beleza? Então, qual que era a primeira atividade? Vocês teriam que identificar quais as funções de linguagem presentes nos textos. Então, eles deram 3 textos, 3 trechos de textos, e vocês tinham que identificar qual a função de linguagem presente naquele texto. Então, o texto 1. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na cidade do rock. Para a gente identificar, então, qual a função de linguagem presente nesse texto, vamos pegar algumas dicas que o próprio texto traz. Então, a gente percebe que o texto está em primeira pessoa, a gente percebe que a pessoa que diz, o emissor, ele está falando de uma opinião sua, tem alguns sinais de pontuação que enfatiza as falas dele, desse emissor. Então, essa função de linguagem que está presente nesse texto, ela tem o objetivo de transmitir emoções, transmitir sentimentos e transmitir a subjetividade da pessoa que fala, do emissor, por meio da sua própria opinião. Ou seja, ele não está falando de maneira geral do que todas as pessoas acham, acreditam, mas sim de si próprio, tá? Então, esse texto ele costuma vir na primeira pessoa, tá? Os verbos conjugados na primeira pessoa. E a gente costuma encontrar em textos poéticos, em cartas, em diários e os sinais de pontuação aí para dar ênfase, certo? Então, qual que é essa função que está presente nesse texto? Função emotiva ou expressiva. Lembrando que, gente, alguns textos podem possuir mais de uma função, tá? Pode estar presente mais de uma função, porém, sempre vai ter uma que prevalece sobre a outra, certo? Não é o caso desse texto, mas só para a gente relembrar. Segundo texto. Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na cidade do rock. 26 de agosto de 2015, em Estadão. O que a gente observa quando olha para esse texto? Observa que é uma notícia, tá? Passando uma informação para as pessoas, certo? Então, a função que predomina, que está presente nesse texto, qual que é? Qual a função de linguagem que predomina? Lembrando que transmite uma informação objetiva sobre realidade, prioriza dados concretos, algum fato, alguma circunstância, então traz uma informação, tá? Essa linguagem é característica de notícias, de jornal, de discurso científico, textos que trazem alguma exposição de conceitos, certo? Que trazem informações para as pessoas. Então, está em evidência nesse texto o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere, certo? Então, a função de linguagem que predomina nesse texto é função referencial ou denotativa. Então, esse texto exerce uma função referencial ou denotativa. Terceiro texto, Rock in Rio 2013, eu vou. Pessoal, para a gente entender qual é a função que predomina nesse texto, a gente precisa fazer algumas referências, lembrar de algumas coisas. Então, observamos, eu coloquei aqui para vocês observarem comigo, uma publicidade do Rock in Rio. Então, fazendo referência a essa publicidade do Rock in Rio, a gente consegue entender qual que é a função dessa linguagem, certo? Por quê? Porque é uma espécie de convencimento. Eu vou convencer as outras pessoas a participarem do festival também. Então, é uma espécie de, eu vou, você também deveria ir, certo? Então, ele tem o objetivo de influenciar o receptor, influenciar o destinatário. Ele tem essa intenção de convencer o destinatário de alguma coisa, que no caso aqui é de participar do festival, certo? Geralmente, na maioria das vezes, os textos com essa função aparecem conjugados para segunda pessoa, para tu ou para você. E
aparece também vocativo e verbos conjugados no imperativo. Não é o caso desse texto, tá? Aqui a gente não tem vocativo, não tem imperativo. Porém, como eu disse, se a gente fizer essa referência a essa publicidade, a gente vai perceber que é uma espécie de convencimento. Eu estou tentando convencer o outro também a participar do festival. Nesse caso, essa função, a função desse texto, ela é uma função exerce uma função conativa ou apelativa, tá? Segunda atividade. Diz assim, escreva um texto na função referencial ou denotativa a partir do diálogo a seguir. Então, nós temos lá o diálogo. Repórter. O que aconteceu aqui? Policial. Encontrei um senhor de 80 anos passeando na praça. Repórter. E o que você vai fazer? Policial. Vou levá-lo para casa, porque ele pertence ao grupo de risco. Nesta época de coronavírus, ele deve ficar em casa. Então, o que é a função referencial ou denotativa? A gente acabou de falar dela um pouquinho tempo atrás. A função referencial ou denotativa é aquela das notícias, dos jornais, que está trazendo uma informação, certo? Para o leitor, para o receptor. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta. Peguei esse diálogo e montei como se fosse uma noticiazinha mesmo. Você é obrigado a fazer igualzinho ao meu? Não é obrigado a fazer igualzinho ao meu. Eu coloquei isso aqui como sugestão. Porém, a resposta é um pouco mais pessoal e ela tem aí uma flexibilidade de você modificar alguma coisa. Lembrando que você vai precisar aí trazer isso como uma espécie de informação. Então, eu sugeri a seguinte resposta. Em período de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, um repórter se depara com um policial e um senhor de 80 anos, sendo que este último estava passeando na praça. O repórter, então, indaga o policial sobre o que ele irá fazer e o homem responde que levará o senhor para casa, tendo em vista que ele faz parte do grupo de risco. Certo? Então, essa é a minha sugestão de resposta. Vocês não precisam necessariamente fazer igualzinho ao meu, tá? Terceira atividade. Em qual das frases abaixo está presente a função expressiva? Nós também já falamos da função expressiva nesse videozinho aqui. Então, dessas frases, desses trechinhos aí abaixo, qual exerce a função expressiva? Letra A. Descubra agora as melhores ofertas de eletrodomésticos. Letra B. Gostei muito da nova música da Anitta. Letra C. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E letra D. Os participantes do torneio não quiseram comentar o acidente. Qual delas exerce a função expressiva? Letra B. Gostei muito da nova música da Anitta. Por quê? Porque a função expressiva é a mesma da função emotiva. Emotiva e expressiva. Então, vai expressar emoção, sentimento, uma opinião, subjetividade, ou seja, não reflete a opinião de todo mundo, mas daquele que diz, do emissor, certo? E está em primeira pessoa. Gostei muito da nova música da Anitta. Então, a resposta certa é a letra B. Atividade 4. Qual é a função de linguagem da frase? Cuidado com o coronavírus. Lave bem as mãos. Letra A, função denotativa. Letra B, função poética. Letra C, função apelativa. Ou letra D, função metalinguística. Qual dessas funções, então, está presente nessa frase? Letra C, função apelativa. Por que função apelativa? Veja o verbo já nos traz a ajuda que a gente precisa, né? Então, o verbo está conjugado no imperativo. É como se fosse uma ordem, é um pedido, uma ordem, tá? Então, ele tem, a função apelativa tem função de influenciar o receptor, de convencer, de dar ordens, e, na maioria das vezes, os verbos estão conjugados no imperativo. E, por fim, atividade número 5. Qual é a função da linguagem expressa abaixo? Então, tá lá assim no PET, significado de coronavírus.
Substantivo feminino, epidemia que se dissemina por toda uma região. Verbete extraído do dicionário online. Gente, só para ficar claro aqui, tá? Esse verbete que eles colocaram aí, não fui eu que coloquei, não fui eu que elaborei essa atividade. Essa atividade veio já pronta no PED. Então, se vocês têm dúvida aí sobre o significado de coronavírus, se realmente é esse o significado que está no dicionário, vocês podem pesquisar na internet, no próprio dicionário se encontrarem, ou também a gente pode tirar a dúvida lá no WhatsApp, certo? Se vocês não concordarem, se vocês acharem alguma coisa está errada, tá? Hoje a gente vai observar o gênero, o texto, tá? Vamos deixar para um outro momento a discussão sobre a classe de palavra aqui que está mencionada, certo? Então, pergunta, né? Qual é a função dessa linguagem? Ela tem função metalinguística, função emotiva ou função poética? Como a gente já discutiu em sala, eu já falei na aula passada, verbetes extraídos de dicionário têm a função metalinguística. A função metalinguística é a linguagem pela linguagem. É quando o código explica o próprio código. Então, a gente tem outros exemplos disso. Uma poesia que fale de poesia. Então, é o código pelo código, tá? A linguagem pela linguagem. Um documentário cinematográfico que esteja falando sobre cinema também exerce a função metalinguística. A própria gramática, né? É um texto que fala sobre gramática, que explica a gramática. E o dicionário, o verbete do dicionário, também exerce função metalinguística, certo? Bom, gente, eram essas as atividades da segunda semana do PET, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou lá no grupo do WhatsApp durante o horário das aulas para responder vocês, tirar as dúvidas. Lembrando que coloquei aqui, ó, as dúvidas devem ser tiradas durante nosso horário de aula no grupo do WhatsApp. Por que eu coloquei no grupo do WhatsApp não em particular? Primeiro, porque às vezes eu recebo muita mensagem no privado e pode passar batida. Às vezes eu deixo de responder alguém, porque eu falo, vou responder depois que agora eu não tenho como, e eu acabo me esquecendo de responder e passa batido mesmo, sabe? E outra coisa, segundo, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, né? Então, se você fizer a pergunta lá no grupo do WhatsApp, eu vou responder para você, e às vezes outra pessoa também estava com aquela dúvida e já tirou. E aí eu não tenho que responder a mesma dúvida várias vezes no privado, sendo que às vezes para eu posso esquecer de responder, pode não dar tempo de eu responder naquele horário, tá? Então, no horário da aula e no grupo, eu vou estar lá para aquele fim, para responder as dúvidas que vocês tiverem sobre o PET, tá? E sobre a aulinha também que está acontecendo na TV, na Rede Minas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que está acontecendo também nas aulas da televisão, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, no grupo, durante o nosso horário de aula, certo? Bom, para a semana que vem, eu vou pedir para vocês fazerem a atividade da semana 3, tá? Tem lá, semana 3, terceira semana ou semana 3, não me lembro agora como é que tá, mas tá lá, terceira semana. E aí vocês vão fazer a atividade da terceira semana. Na semana que vem eu faço um outro vídeo e com a correção das atividades e mando para vocês também, certo? E é isso, gente. Bons estudos, tá? E até a próxima.